Pergunta do Vagnão, a live que faz parte do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo os profissionais de segurança do trabalho a se tornarem protagonistas das suas carreiras, a atuar com perícias trabalhistas, como peritos assistentes nos casos de insalubridade e periculosidade. Zé, eu já te fiz a chamada aí, vê se aparece aí para você. Zé Ribeiro também é aluno do Expert em Perícia e já conseguiu a primeira perícia aí. Boa noite, Zé, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Estamos aí. E aí, que legal, Zé. Diz uma coisa, fala pra galera aí, da onde você é, como é que foi essa demanda, se é a tua primeira perícia, se não é, dá uma geral pra galera nesse sentido, por favor, Zé. Vamos lá. Bom, meu nome é José Ribeiro, sou técnico em segurança do trabalho desde 2012, sou engenheiro civil de formação e segurança do trabalho, né? Engenheiro de segurança do trabalho. Atuo numa consultoria de segurança do trabalho, da qual é a minha, há 4 anos com a ST Consultoria, mas eu sempre atuei no ramo de consultoria, desde 2012 também. Essa é a minha primeira perícia de fato, da qual eu participarei aí como assistente técnico. E diz para mim dessa perícia, como é que foi que você conseguiu essa perícia, como é que é a atuação, você está atuando por parte de quem, como, dá um cenário geral para a gente desse caso específico, Zé. Essa empresa é uma empresa de serviços, né, de portaria, limpeza e segurança. Essa empresa ela é um tanto desorganizada, vamos dizer assim. Tá? Uma empresa que não quer ter um investimento, fazer um investimento na parte de segurança. Então vamos lá. É um processo. Primeira coisa relevante que a gente tem dentro da inicial, né? A data da autuação. Ou seja, a data em que o processo foi distribuído. É o primeiro dado, está logo embaixo ali do processo judicial eletrônico, na primeira folha, está lá, data de autuação, 29/10/2020. Isso significa o quê? Que o período chamado imprescrito, o período válido para verificação, é de 5 anos para trás. Então, vai ser de 29/10/2015 em diante que o perito vai fazer a análise dele. Eu ainda não vi a data de contratação da reclamante, mas se foi anterior a 2015, o período da admissão até essa data de 29/10/2015 não é válido para perícia. Tá? Então esse é o primeiro ponto importante. A palavra certa é imprescrição ou é prescricional? Então, depende do que você está analisando. Se você está analisando o período válido, é o período imprescrito. Se é o período que já passou, que já venceu, vamos dizer assim, é o período prescrito, já prescreveu isso, ok? Perfeito. Então, esse é o primeiro dado importante para a gente ter atenção. Esse dado, Zé, você vai levar para a perícia e vai levar isso para o seu parecer técnico. Então, quando você entrar com as informações da reclamante no parecer técnico, esse dado é importante de aparecer. Então, período prescrito, anterior a 29/10/2015. E na perícia, Zé, não precisa se preocupar em anotar, vai ficar gravado, e aí depois tu vê a gravação com calma, é mais fácil. Na perícia, é importante, né? Depois a gente vai ver a data de admissão dela, mas se tiver um período prescrito, logo no início da perícia, já informar o perito disso. Então essa já é uma estratégia para a perícia. Informar para o perito que existe um período prescrito, se ele houver. A gente vai ver a data de admissão para entender se há esse período ou não. Para que o perito já fique ciente de que a análise dele é só de 29/10/2015 até a demissão. E se caso eu deixar passar batida por querer, sabe? Essa informação e o perito colocar no laudo dele lá que todo ano, todo o processo, toda a quantidade de tempo laboral do funcionário. Poderia usar isso como argumento? Depois você vai contestar, né? Depois você tem que contestar isso na impugnação do laudo. Você vai contestar a informação de que, por exemplo, houve uma caracterização de insalubridade durante todo o período. Você vai contestar de que não foi todo o período porque existia um período prescrito. Mas toda informação que você coloca antes, você ganha vantagem estratégica porque você já começa a bloquear
né, a caracterização que o perito possa fazer. Entendi, perfeito. Vamos lá, então. Eu vi que tem uma questão de dano moral bastante relevante aqui no processo, né? Eu não vou abrir tantas coisas, eu vi que é um processo que está correndo em segredo de justiça até, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vai colocar aqui. Aqui, ó. E assim, ó, quando eu analiso a petição inicial, eu sempre olho tudo. Por mais que existam pedidos que não tenham a ver com insalubridade e periculosidade, mas é para entender o contexto geral da situação. Se a pessoa é descontente com a empresa, se ela saiu numa boa, ou se ela saiu obrigada, qual que é o sentimento que envolve o processo. Por quê? Isso influencia na hora da perícia, porque a pessoa já chega querendo guerra. Então, você já vai mais preparado para quebrar esse sentimento de briga, porque o momento da perícia não é para isso, né? Então, eu sempre analiso como um todo. Então, vamos lá. O item 1 fala da gratuidade da justiça, ou seja, a reclamante está pedindo aqui concessão de justiça gratuita. Então, é um processo de assistência judiciária gratuita. Qual informação relevante que isso traz para a gente? O honorário do perito é pequeno. Né? Então, o perito não vai fazer grandes investimentos em análises, nada disso, porque essa reclamante solicitou a JG, que é assistência judiciária gratuita. Na assistência judiciária gratuita, o honorário do perito é de R$1.000. Isso é determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Teve uma mudança em função da reforma trabalhista, mas ainda não existe um entendimento pacificado. Tá? Mas traz para a gente já essa caixinha de que provavelmente o perito não vai fazer grandes investimentos para fazer medições. Vai medir ali o básico do básico, se medir. Aí vamos aqui, ó, dos fatos. A reclamante foi contratada no dia 1º de outubro de 2013 como auxiliar de limpeza, conforme a carteira de trabalho e demais documentos. Então, reforça aquela questão da prescrição, Zé. Ela foi contratada em 1º de outubro de 2013. Ou seja, tem 2 anos da atuação dela que não devem ser avaliados. Então é importante, no início da perícia, você já informar para o perito, falar, olha, doutor, tem um período prescrito anterior a outubro de 2015. Que aí ele já vai anotar isso daí lá. Então essa é a primeira estratégia, porque você já livra 2 anos de uma possível caracterização que o perito pudesse fazer. Tá, e qual é a norma, qual é a lei, o item, enfim, que eu acho essa prescrição, que trata desse assunto? Se eu não me engano, Zé, está no artigo 7º, inciso 29º da Constituição Federal. Tá? Mas depois eu confirmo, mas tá escrito, né? A determinação é a seguinte. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. O prazo prescricional atual para o empregado urbano e rural exigirem seus créditos e direitos trabalhistas derivados das relações de trabalho é de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Tá? Então, quando acaba o contrato, a pessoa tem 2 anos para entrar com uma ação. Da data em que a ação é distribuída, que no caso dela foi dia 29/10/2020, conta 5 anos para trás. Perfeito. Tá? Então, já um ponto importante aí, a primeira estratégia, a primeira informação relevante, a primeira estratégia para a perícia é sobre o período prescricional. Aí a gente aqui tem a informação de que ela entrou como auxiliar de limpeza na empresa, né? Sim. Aí fala que trabalhou durante anos... Fala sobre o salário, tem uma questão aqui de uma gestação e que ela foi dispensada após a gestação, então existe até um pedido de dano moral em cima disso. Então qual a informação relevante que a gente traz disso? Né? É que a reclamante ela tem ali um sentimento contra a empresa, né, de que foi injustiçada, porque ela, após a gestação, foi desligada da empresa. Né? Então... normalmente as pessoas vão fazer, quando tem esse tipo de situação, elas vão fazer a perícia, elas vão muito pé da vida, né? Vão muito pilhadas, e isso não ajuda no momento da perícia. Então,
antes de começar, né, aquilo sempre chegar antes e tal, encontrar a pessoa lá, perguntar se está tudo bem, se ela já está trabalhando, né? Adotar uma estratégia muito amigável, até antes de começar a perícia, para que a pessoa se sinta mais tranquila, né? Para que a pessoa se sinta mais amparada. Que aquilo ali não é o momento de nada disso. Então, que ela não precisa estar ali para brigar, para qualquer coisa nesse sentido. Eu sempre tive uma visão, Wagner, de, tipo, as partes não se falam. Eu sempre tive essa visão. Parte reclamante de um lado e reclamada do outro. Não pode ser. Eu sempre tive essa visão, não sei por quê. Não tirei isso. Então, é importante, né, a gente quebrar essa barreira que existe entre as partes. Porque o momento da perícia é um momento de tranquilidade. É um momento de uma verificação apenas. A disputa, a briga que vai acontecer vai ser lá no tribunal, com os advogados. A gente não tem nada a ver com isso. Então, é muito importante sempre deixar isso muito claro para a pessoa. Então, vou te sugerir, lá na plataforma do curso, assistir às aulas da fase 4, que tem lá a parte da preparação da perícia, né? O que fazer antes. Lá eu explico bem direitinho sobre toda essa questão, tá? Mas é importante realmente quebrar o gelo antes, né? Para que a pessoa não vá com aquele sentimento de guerra, de briga, de nada disso, porque isso não ajuda, tá? Então, vamos lá. Aí tem aqui a data de demissão dela, dia 13 de setembro de 2019. Então, nós temos que ela trabalhou... Deixa eu pegar alguma coisa aqui de escrever. Ela trabalhou de 1/10 de 2013 a 13/9 de 2019. E o período prescrito é anterior a 29/10 de 2015. Então, de fato, Zé, o que vai ser avaliado são os últimos 4 anos de trabalho dela na empresa. Tá? Então, é importante esse tipo de avaliação, porque principalmente se a pessoa teve mudança de função, não sei se é o caso dela, mas se a pessoa teve mudança de função, qualquer coisa nesse sentido, é muito importante isso, porque se ela muda de função, teoricamente mudam as atribuições, e aí às vezes aquilo que é o motivo inicial da reclamação não vale para todo o contrato de trabalho dela, vale apenas para uma parte, né? Então, ela entrou como auxiliar de limpeza, e aí é válido os últimos 4 anos. Tá, eu não quero ser ansioso, mas será que dentro dessa inicial, o perito, o juiz, enfim, ele já está prolongando para todos esses anos que ela trabalhou, aquele valor da... Não entendi. Desculpa. Será que o juiz, né, que está diante desse caso, ele fez os cálculos de insalubridade? Não sei se... não quero ser ansioso, né? Será que ele colocou aquele valor determinado de insalubridade durante todo o processo, durante todo o tempo laboral dela? O pedido do advogado... O pedido do advogado é para todo o período. O advogado, na hora que ele faz o pedido, ele não leva nada disso em consideração, mesmo sabendo que isso existe. Mas ele faz o pedido, o cálculo dele é para todo o período. Entendi. Tá? E assim, é por isso que é importante entender todas essas nuances. Por quê? Do pedido total que ele fez, a gente já consegue livrar 2 anos de caracterização. Já seriam 6 anos, então 40% da caracterização, 40% do período, só de dar essa informação e destacar isso para o perito, você já livra 40% do que foi pedido na inicial pelo advogado dele. Perfeito.
Então, é uma informação muito estratégica essa. É uma informação simples, mas extremamente estratégica, porque você já consegue neutralizar o pedido durante quase metade do período. E digo mais, além de eu alertar, né, o perito quanto a esse período prescricional, eu posso ainda colocar no meu documento essa informação, né? Sim, você vai inserir no seu parecer técnico. Você alerta o perito e coloca no seu parecer técnico. Vamos dizer que o perito faça uma caracterização de todo o período. Na contestação do laudo do perito, você vai questionar se ele não se atentou que havia um período prescrito, né, para ele confirmar que havia esse período, né, e por que ele fez a caracterização nesse período prescrito. Então, você demonstra para o juiz, através da contestação, que o perito não levou isso em consideração, para que o advogado tenha esse argumento para conseguir neutralizar esse tempo que já passou, já prescreveu, já não vale mais. Tá? Então, vamos lá. Da parte importante aí do item 2, que é dos fatos, né? A gente tem ali no final, o penúltimo parágrafo, está dizendo aqui, ó. Para além da dispensa irregular, durante o pacto laboral, durante todo o contrato, a reclamante sempre foi responsável pela limpeza de banheiros da reclamada, que são de uso coletivo, atividade que a expunha a diversos agentes infectantes biológicos, sem receber qualquer adicional por isso, de forma que, devido ao adicional de insalubridade, consequentemente as diferentes suas verbas rescisórias. Tendo em vista os fatos narrados e as irregularidades, não restou alternativa procurar respaldo perante a Justiça do Trabalho. Ok. O posto de trabalho, Zé, tu sabe como era o posto de trabalho dela? Que tipo de local Sim. que ela realizava a atividade? Sim, é um condomínio residencial. É um condomínio residencial onde não só trabalhava ela. Hoje a empresa já não atua mais nesse condomínio, tá? A empresa não atende mais esse condomínio. Mas é um condomínio residencial onde ali atuavam pelo menos umas 2 ou 3 funções, pessoas que trabalhavam pela mesma função. Tá. É muito importante isso para a gente entender, porque ela fala o seguinte, que sempre foi responsável pela limpeza dos banheiros da reclamada, que são de uso coletivo, né? Então é importante entender que tipo de banheiro que ela está alegando que ela fazia a limpeza, que dentro do condomínio. Porque hoje em dia, dependendo do nível do condomínio, você tem áreas de lazer, onde você tem sanitários, banheiros, que aí sim é de uso coletivo dos moradores, e você tem os sanitários destinados apenas aos funcionários. Que esse não é de uso coletivo dos moradores, é de uso restrito dos funcionários. E às vezes, quando tem mais de uma pessoa, que nem você comentou, eles dividem as tarefas, né? Alguns limpam tal área, outros limpam tal área. Então, é importante entender, depois entrar em contato com a empresa para entender onde que especificamente o que ela fazia dentro desse condomínio. Tá. Condomínio residencial tem os banheiros, né, dos funcionários e também tem os banheiros das áreas de lazer, que é de salão de festa, enfim. Festa não tem todo dia, no final de semana. Pode ser que ela esteja colocando aí o salão de festa. Né? Tá, entendi. E aí ela fala aqui diversos tipos de agentes infectantes biológicos. Então, vamos continuar analisando aqui para a gente não tirar conclusão antecipada. Às vezes eu também sou um pouco ansioso. Aí entra aqui no item 2, dos fundamentos jurídicos. Aí ela fala sobre a estabilidade da questão de gestante, que não nos diz respeito. Aí entra aqui, ó, a linha C do adicional de insalubridade, página 4, Zé. Aí ela fala o seguinte, o advogado fala o seguinte, na execução das suas atividades rotineiras, a reclamante sempre ficava responsável por executar a limpeza dos banheiros, a reclamada realizando a higienização dos vasos, mictórios, bem como a coleta do lixo dos banheiros de uso coletivo, que por si só caracteriza a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo. Todavia, não foi pago à reclamante. Não obstante, a reclamante haver trabalhado em ambientes expostos a agentes biológicos,
os EPIs nem sempre eram entregues e nem sempre se encontravam em boas condições de uso, o que não garantia segurança e combate aos agentes biológicos. A pretensão da reclamante contra amparo legal no artigo 189 da CLT, aí ele põe o artigo aqui, né, da CLT, e o advogado coloca aqui também um recurso, né, de um outro processo, onde determina que, tratando-se de estabelecimento empresarial ou de banheiro de locais congêneres, locais de trânsito massivo e indiferenciado de pessoas, incide a regra do anexo 14 da NR 15. Então, assim, ó, esse processo, né, o resultado deste processo, que utilizou a súmula 448 como base, ele não se aplica ao caso dessa reclamante, porque fala em estabelecimento empresarial, que não é o caso, locais de trânsito massivo e indiferenciado de pessoas, o que também não é o caso. Então, essa prova emprestada que ele coloca aqui já não diz muito respeito ao que a reclamante fazia, porque não era empresarial, era residencial. Não havia um trânsito massivo, havia um trânsito dos moradores do edifício. E não era indiferenciado, era referente às pessoas que moram ali naquele condomínio. Então, essa parte aqui não se aplica, mas chama a atenção que ele puxou aqui, né, a súmula 448, que fala que a limpeza de banheiros de uso coletivo, franqueados ao público em geral, e o recolhimento de lixo dessas dependências enseja a percepção do adicional de insalubridade. O banheiro, né, do prédio como um todo, ele acaba sendo de uso coletivo dos moradores do edifício, né? E aí tem que ver se ela fazia o recolhimento de lixo do banheiro para a lixeira do prédio. E se ela fazia o recolhimento, a retirada do lixo da lixeira do prédio para disponibilizar para a coleta de lixo municipal. Então é importante entender, Zé, como que é a coleta de lixo municipal no local. Porque existem prédios que os contetores de lixo já ficam no local onde os garis, né, que fazem a coleta de lixo, eles têm acesso externo, eles abrem a porta, pegam esses contetores, jogam no caminhão, põe os contetores lá dentro e pronto, não precisa ninguém colocar o lixo para fora e tal. Então, é importante entender isso daí. Vamos continuar aqui. Assim, conforme a legislação vigente, faz jus adicional de 40%, calculado sobre o salário mínimo, independente sobre o salário, sobre a atividade insalubre. Por tudo o que consta, requer que seja condenada, reclamada, a pagar a reclamante o adicional de insalubridade durante o período contratual em que a reclamante não recebeu os devidos valores no montante de 26.291. Então, ele está pedindo sobre todo o período contratual. Aí está aqui, ó, integração da remuneração e reflexos. Fala aí. Mas uma pergunta aí, referente à coleta do lixo, né? Vamos imaginar, tá, que ela esteja pegando o lixo lá do saquinho, né, amarrando o saco lá do lixo, né, e levando para esse espaço onde eles fazem, né, o acondicionamento dos sacos de lixo, né, dos lixos. O que eu teria que atentar quanto a isso? Então, é importante ver se a empresa tem algum treinamento de procedimento ou método de trabalho, de como retira o lixo. Se a empresa tem algum treinamento nesse sentido, você pode utilizar esse treinamento como argumento para expor para o perito, e aí é uma estratégia já da perícia, de expor para o perito que ela não tinha contato nenhum com o resíduo orgânico, o material descartado no lixo. Que a única coisa que ela fazia era amarrar os sacos de lixo, retirar e deixar um novo no local. Então, a gente já vai entrar nas estratégias da perícia. Zé, eu quero entender o pedido como um todo primeiro, para a gente começar a definir as estratégias. Então, tem aqui a parte dos reflexos. Ela pede quase 3.000 de reflexo, mais 2.300, dá quase mais 4.000 de reflexos sobre o adicional de... 4 não, 3, 6...
quase 9 mil de reflexos. Isso daí está no C.1, né? Então, o pedido é de 26 mil, mais cerca de 9 mil de reflexos, dá cerca de 35 mil o pedido do adicional de insalubridade dela. Eu tinha lido uma coisa que me chamou a atenção aqui, vamos continuar vendo aqui a inicial. Aí ela fala que a prova deva ser determinada, que a empresa apresente as provas. Aí ela está aqui, ó, pugna também a reclamante pela realização da perícia técnica ou diligência, sem prejuízo da produção de demais meios de prova. Então ela já pede a perícia aqui. No item E, está lá, do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, ela fala sobre a quitação das verbas. Na página seguinte, está aqui, ó, do cargo de líder de equipe. Página 7. Primeira informação da página 7. Primeira informação. Certo. Refere a reclamante que durante os 3 últimos anos vinha exercendo a função de líder de equipe. Ou seja, era encarregada de uma equipe de limpeza e que por esse motivo recebia uma quantia de R$300 que não foi integrada ao salário. Essa questão de recebia ou não recebia, foi integrado ao salário ou não foi integrado, para a gente não quer dizer nada. O importante para a gente aqui é o seguinte: nos últimos 3 anos, ela passou a atuar como líder de equipe e não como auxiliar de limpeza. Então, provavelmente, ela não tinha as mesmas atribuições que ela tinha antes como auxiliar de limpeza. Ela fazia algumas coisas a mais, né, em função de ser líder de equipe, e deixava de fazer algumas outras coisas que realizava como auxiliar de limpeza. Afinal, o horário de trabalho, o período de trabalho é o mesmo. Ok? Então vamos lá. Agora a gente tem a ideia do todo aí do pedido. Sobre o pedido, ela foca na questão do adicional de insalubridade por risco biológico, insalubridade em grau máximo. Tu tem conhecimento se ela já recebia algum adicional? Ela não fala aqui. Não, ninguém lá recebe adicional nenhum. Tá? Ok. Então, assim, ela foca no adicional de grau máximo, mas como auxiliar de limpeza, né, fazendo atividade de limpeza, ela tem envolvido o risco biológico e o risco químico do uso de produtos de limpeza, que o perito também pode avaliar. Né? Então, a gente tem esses 2 aspectos para trabalhar dentro da perícia a não caracterização da insalubridade em função desses 2 aspectos. Tá? E aí, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, né? O assistente técnico, ele não pode se envolver no caso. Né? Mas ela tem direito, ela não tem direito. Isso é uma questão que não nos diz respeito. Isso é uma questão que diz respeito à empresa e à reclamante. O que diz respeito para a gente é fazer uma análise técnica sobre o caso. Então, o perito vai avaliar esses 2 aspectos, agentes químicos e o risco biológico. Ok? Do período prescricional, a gente livra 2 anos de caracterização. Com isso, sobram 4. Desses 4, os últimos 3 ela atuou como líder de limpeza. Então, é muito importante que você consiga conseguir é ótimo, né? É muito importante que você consiga a data em que ela mudou de função. Perfeito. Tá? Para você... Mesmo não tendo registro em carteira, né? Oi? Mesmo não tendo registro em carteira. Normalmente tem o registro na carteira. Para quando... Mas aqui ele está colocando... Aqui ele colocou que foi fora o valor integrado, né? Então quer dizer que não foi registrado como líder. Então, a gente não sabe. Aqui diz que o cargo não constou. Mas, independente disso, tentar conseguir essa informação junto à empresa. Perfeito. Tá? Por quê? Ela alega que fazia uma outra atividade. E aí, conversar com o advogado que está cuidando do caso e falar, olha, vale a pena a gente tomar esse caminho na perícia ou não, para não, de repente, ficar caracterizado
de que ela teve uma mudança de função e a empresa ter que pagar isso depois, em função de ser condenada por isso. Aí é estratégia, aí tem que conversar com o advogado. O advogado falar, não, vamos tratar isso já na perícia, porque o valor da insalubridade é maior do que essa diferença. Beleza, aí você vai colocar essa informação para o perito no começo da perícia. Fala, olha, doutor, ela iniciou como auxiliar de limpeza e nos últimos 3 anos atuou como líder de equipe. Então, as atribuições dela mudou no período e existe um período prescrito anterior a outubro de 2015. Então, você tem 4 anos de avaliação, desses 4 anos, 3 anos de uma função diferente. A gente sabe que, normalmente, em locais pequenos, a pessoa muda de função, mas ela ainda executa mais ou menos as mesmas atividades, não existem grandes diferenças, né? Mas é importante entender como isso vai ser colocado, se ela vai colocar isso na perícia ou não, tá? Porque o perito vai pedir para ela descrever as atividades que ela realizava. Eu dei uma olhada na ficha de EPI. Então, assim, ó, a gente tem 2 coisas para trabalhar. Tirando o período prescrito. Neutralizar a exposição ao agente químico e ao agente biológico. Eu dei uma olhada na ficha de EPI, não consegui dar uma olhada muito abrangente, mas eu vi que existe alguns problemas de ficha sem CA, né, somente escrito o EPI, não está descrito o número do CA e tal. Isso é um problema, né? Porque a pessoa recebeu o equipamento de proteção, mas não está descrito qual é o CA daquele equipamento. Então, é uma coisa que vai precisar ser explorada durante a perícia. Então, explorada sobre... Primeira coisa, avaliar as fichas de EPI. Fazer uma análise ampla das fichas de EPI para entender quantos EPIs ela recebeu. E aí só vale aquilo que está assinado, que nem eu puxei uma ficha aqui agora. Quase metade da ficha não tem a assinatura da reclamante. Então, não vale. Né? Não serve de nada. Tá? Então, pegar e fazer uma análise, né, bem criteriosa de quando foi entregue os equipamentos de proteção. Assiste a aula sobre EPI lá do curso, que está na análise da ficha de EPI, tá? Eu acho que é na fase 4, se eu não me engano. No comecinho da fase 4, que é a análise da documentação. Aí está lá, análise da ficha de EPI. Que eu mostro como eu faço essa análise. É importante que você descreva os tipos de EPI que ela recebeu e quantos EPIs de cada um desses tipos por mês. Por exemplo, a ficha que eu estou aqui, está aqui, ó, em novembro de 2016, ela recebeu 4 pares de luva somente no mês de novembro. Tem 2 CAs diferentes. Aí precisa avaliar os CAs para ver se as luvas protegem contra agentes químicos e tal. São luvas impermeáveis realmente. Luvas de látex, como está dizendo aqui na ficha. Tá? Para você poder descrever para o perito que ela teve um amplo recebimento das fichas de EPI. Inclusive tem algumas máscaras, bota de borracha, luva nitrílica. Então tem que fazer uma ampla análise da ficha de EPI para descrever detalhadamente quais são os EPIs que ela recebeu, por mês, quanto que ela recebeu de cada um dos EPIs. Para a perícia, você não vai dar essa informação para o perito, porque o perito tem que fazer a análise da ficha de EPI também, é natural que ele faça. Mas é uma informação importante para você inserir no seu parecer técnico. E na perícia o perito vai perguntar para a reclamante se ela recebia EPI. E aí ela vai fazer a alegação dela, que sim, que não, que mais ou menos. E aí você pode levar as fichas de EPI para mostrar para o perito. Fala, olha, doutor, né, tá aqui todas as fichas. Ela recebeu, sei lá, 10 fichas de EPI. Tem 10 fichas de EPI. Tem 11 fichas de EPI em nome da reclamante. Tá aqui. Então você já demonstra que aquela informação de que ela quase não recebia EPI, um exemplo, não é verdadeira. Tá? Mas é importante se atentar nisso, para quando você for, no seu parecer técnico, descrever os EPIs que ela utilizava,
você conseguir descrever cada um dos EPIs, quanto que ela recebeu em cada mês. Falar, olha, não há como ter uma exposição a qualquer tipo de agente se ela recebia botas de borracha, então ela não tinha nenhum tipo de exposição à umidade, por exemplo, na limpeza do piso. Ela recebeu 4 luvas por mês para fazer uso. Então ela trocava uma luva por semana. É um período adequado. Ainda mais atividade em condomínio, que não é atividade pesada. É um período que está ok, não tem problema nenhum. Então, no seu parecer técnico, você vai colocar toda essa descrição bem detalhada. Tá? Sobre produto químico. Eu não sei se tem em algum lugar a informação dos produtos químicos que ela utilizava. Se eram apenas... de 2018 para cá, 2018, 2019, 2019, 2020, eu fiz o PPR deles, tá? O que consta de produtos químicos? Produtos domiciliares, água sanitária, detergente, enfim, esses produtos residenciais, né? E tinha o limpa-pedra, onde dentro desse limpa-pedra tem o ácido clorídrico. Tá. E também é o uso eventual, eu coloquei aqui no documento, que é o uso ocasional, né? E a qual eles faziam limpeza da área externa, em local aberto. Né? Ou seja, eles também faziam essa limpeza, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Provavelmente uma vez por mês. Limpeza de calçada, é isso? Não, do ambiente externo mesmo, né? Dos pisos externos. Tá, uma vez por mês. Isso. Sendo que pode ser que ela nem realizava essa limpeza. Pode ser. É porque aqui, por exemplo, aqui ó, não é auxiliar de limpeza, tá? Ó, tem agente de asseio e conservação, tem agente de asseio e tem auxiliar de serviços gerais, dos quais aí faziam... então posso até te falar a quantidade de pessoas que existiam na época. Ó, 2, com 3, 5, com 2, 7. 7 funcionários na época. Então, normalmente, em condomínios onde tem homens e mulheres trabalhando, e aí precisa entender se haviam homens e mulheres trabalhando no local, a limpeza mais pesada fica a cargo dos homens. Uhum. Homens e mulheres têm. Então, é importante questionar isso durante a perícia, né? Falar quantas pessoas, né, realizavam atividade em conjunto. Tantas pessoas. Tinham homens? Sim. Como é que era a divisão das atividades? E isso você pode perguntar durante a perícia se o perito não perguntar, tá? Como é que era a divisão das atividades? Tinha uma divisão, né? Os homens ficavam com a atividade mais pesada, as mulheres mais na conservação. Como é que era isso? Porque é natural que isso exista. Às vezes até o registro é diferente. Né? Alguns são agentes de limpeza, agentes de asseio e outros auxiliares de serviço geral, que fazem uma atividade mais pesada. Então é importante entender como era o quadro no local, para levar essa informação para o perito. Tá? A questão do limpa-pedra, que se é a base de ácido clorídrico, não tem previsão legal na NR15. Tá? No anexo 13, o que tem é álcali cáustico. O ácido clorídrico não é um álcali cáustico. Ele é cáustico, mas não é um álcali. Ok? E na insalubridade em grau médio, ele fala da fabricação e manipulação de ácido foxálico, nítrico, sulfúrico, bromídrico, fosfórico e pícrico. Não fala em clorídrico. Tá? O gás clorídrico, o perito poderia caracterizar alguma questão de insalubridade pela exposição ao cloro, ao gás clorídrico, ao cloro. Cloro livre que é liberado quando tem o contato ácido com a água, ele libera o gás. Mas para isso o perito tem que fazer a avaliação porque tem previsão no anexo 11 da NR15. Perfeito. Tá? Então, para avaliar cloro, o perito tem que fazer a avaliação química. Perfeito. Caso contrário, no anexo 13 não há previsão legal. Então,
O que a gente extrai de informação disso? É importante você listar, e se conseguir até mesmo a FISPIC, já levar a FISPIC dos produtos que ela utilizava para a perícia. E a listagem desse projeto, tipo, detergente Limpol, água sanitária que boa, sabe? Com nome e sobrenome, que é para não deixar dúvida. Quanto mais específica é a informação, mais credibilidade ela gera. Então, dar informações muito específicas para o perito gera uma credibilidade sobre aquela informação que você está produzindo, tá? Aqui, ó, o limite de tolerância do cloro é extremamente baixo, mas precisa avaliar. O perito não pode caracterizar sem avaliação, tá? Então, é um ponto bastante importante sobre os agentes químicos. Basicamente é isso. Listar tudo que ela utilizava com nome e sobrenome, e os que tiver FISPIC, conseguir a FISPIC para já entregar para o perito, tá? Se houver no PPRA, demonstrar para o perito que no PPRA existe a informação daqueles produtos. Se os produtos que ela utilizar tiver diferente do PPRA, aí deixa quieto, tá? Agente biológico. Agente biológico é aquela questão, né? Tem perito que acha que não existe EPI para neutralizar a exposição do agente biológico, tem perito que acha que existe. O que de fato precisa ficar bem definido para o perito era quais os locais que ela realizava a limpeza e o tempo que ela desprendia em cada limpeza, além da forma como ela realizava essas limpezas. Então, tentar traçar, durante a perícia, uma timeline do dia de trabalho do reclamante. Então, entrava tal hora, a parte da manhã fazia o quê? Fazia a limpeza de tal lugar, tal lugar, tal lugar. E na parte da tarde? Tal, tal e tal. Todo dia era essa mesma sequência? Mudava, não mudava? Quanto tempo realizava cada uma das atividades? É muito importante. Você pode fazer esse questionamento para ela no momento da perícia, se o perito não fizer. Não sei se você já entregou os quesitos do caso. Já entregou? Não. Então, a gente tem um prazo até o dia 10. Então, insere isso nos quesitos. Vai lá no e-book de quesitos, tá? Que tem lá na plataforma de bônus do curso. Tem lá, está separado por agente, inclusive. Vai lá, tem lá, é a base, é aquilo lá. Aí você pega aquilo lá e adapta para o caso. Mas perguntar para o perito descrever detalhadamente quais as atividades realizadas de forma habitual, diariamente pela reclamante, e quanto tempo ela desprendia em cada uma das atividades. E aí, pro biológico, ô Ribeiro, é muito importante aquela questão do procedimento. Se a empresa tiver alguma coisa escrita, né, de procedimento de trabalho, da forma de recolhimento do lixo, da forma de limpeza de sanitários, buscar se ela teve treinamento nisso. Por quê? É uma informação muito relevante para o caso, para demonstrar para o perito que a empresa tinha essa preocupação de ter um detalhamento da forma como a atividade deveria ser realizada e que a reclamante foi treinada nisso. Se entrar a questão da líder de equipe, isso fica potencializado, porque como líder de equipe, é obrigação dela fiscalizar a atividade dos liderados. Sim. É obrigação dela, normalmente, fornecer os equipamentos de proteção para os outros funcionários. Não permitir que os outros funcionários realizem atividades sem EPI. E, principalmente, não realizar essas atividades. Essas são as atribuições do líder de equipe. É organizar o trabalho e fiscalizar o trabalho dos liderados. Então, é muito importante conversar sobre isso com o advogado para ver se vai explorar ou não. E se tiver o procedimento, demonstrar para o perito. Fala, olha, tem esse procedimento. Se não tiver, no momento da perícia, perguntar. Falar, mas como é que você fazia o recolhimento do lixo?
Você amarrava o saco? Como é que era? Para ela explicar. Sugiro que você tenha essa informação antes. Converse com pessoas da empresa para perguntar como é que é. Porque eu já vi casos de que a empresa, para economizar saco de lixo, fala para as pessoas enfiar a mão dentro do saco e verter para outro. E aí, se você faz essa pergunta no momento da perícia, é um tiro no pé. Sim. Então, avalia antes como é que é feita essas atividades. Limpeza e recolhimento de lixo. Tá? Então, essas são as estratégias para o caso. Período prescrito. Entender com o advogado se vai abordar a questão do líder de equipe ou não. Equipamentos de proteção individual, né? Listar quantas fichas tinham, quantos EPIs eram entregues, tá? Produtos químicos que ela utilizava, contingente de pessoas no local de trabalho e divisão das atividades, verificando se havia homens e mulheres, e se tinha diferenciação de atividade entre homens e mulheres, tá? Forma de realização das atividades e periodicidade em que ela realizava, principalmente a questão do recolhimento. E perguntar, falar, quando você ia recolher lixo do banheiro, você fazia isso sem luva? Porque ninguém vai fazer isso. A pessoa não vai recolher lixo de banheiro sem luva. E se era sempre ela que recolhia, ou se podia ser outra pessoa. Se a limpeza dos sanitários era realizada com a escova lavatina, aquela escovinha que tem o cabo. Sim. Né? Mas também, tenta obter essa informação antes. Porque se não era, vai ser um tiro no pé. Exatamente. Então, tenta obter essa informação antes para chegar no momento da perícia, como era, quais eram os equipamentos que você utilizava para fazer a atividade? Vassoura, pá, rodo, escova lavatina, o que você utilizava? Para você explorar isso, para demonstrar para o perito que, se de fato isso aconteceu, ela não tinha contato com um agente biológico nenhum. Ela trabalhava fazendo a limpeza dos sanitários de tanto em tanto tempo e que ela fazia essa limpeza utilizando ferramentas apropriadas e equipamentos de proteção apropriados. E que os produtos de limpeza também eram adequados à realização da atividade. Dessa forma, não há o que se falar em insalubridade na atividade dela. Né? E uma outra questão, Ribeiro, ela deve ter tido um período de afastamento, porque, pelo que eu vi, ela ficou gestante. Gestante. Então, esse é um outro período a ser levantado, para você informar para o perito, logo no começo da perícia, de que ela existe um período prescrito e existe um período de afastamento. Nesse período de afastamento não existe atividade, não há o que se falar em insalubridade no período de afastamento. Perfeito. Então, só aí já deve dar cerca de 2 anos e 4 meses, ou 5, depende de como foi o afastamento dela, né? Perfeito. Às vezes até mais, de um período que não deve ser levado em consideração na análise do perito. Tá? Então é muito importante colocar isso. É isso que eu sempre digo, né, pro pessoal. É um trabalho técnico, não é um trabalho de prevenção. Você não está olhando aqui para frente, você está olhando para trás. Então, tem que entender o que a legislação fala e o que a gente tinha de fato no caso. E aí expor os fatos. Né? Não é porque a pessoa diz que tem direito à insalubridade que ela efetivamente tem. Né? Então, fazer esse levantamento de evidências é fundamental. Por quê? No teu parecer técnico, tu vai colocar um tópico lá, né, falando do histórico funcional. Ali tu já vai inserir o período imprescrito, já vai inserir o período de afastamento. Né? Dos EPIs, você vai descrever, fazer uma tabela descrevendo quantos EPIs ela recebeu em cada um dos meses. Os produtos, se tiver condição de tirar foto dos produtos para inserir no parecer técnico, também. Então, isso tudo você vai montar uma peça demonstrando com evidência
de que aquela alegação que existe na reclamação ali, no pedido inicial, não é daquele jeito, né? Se isso realmente for a realidade, ok? E aí o juiz vai dizer se quem tem razão. Então é importante levantar todos esses pontos, Ribeiro, porque aí você vai conseguir ir para a perícia já com um cenário traçado e fazer esses questionamentos para o perito nos quesitos sobre período imprescrito, período de afastamento, EPI, produtos isso referente aos quesitos, eu coloco algo desse tipo, desses itens dentro do quesito, ou só o que consta dentro da NR15? Não, você pode já colocar isso tudo, perguntar para o perito se havia um período, confirma o senhor perito que há um período prescrito anterior a 29/10/2015, em função da data de distribuição da ação serem 29/10/2020, e aí o perito vai ter que confirmar. Confirme no seu período que a reclamante ficou afastada durante tanto tempo em função do período gestacional. Então, você pede para o perito confirmar as informações que você está prestando, tá? Então, você direciona nesse sentido a perícia. Tá? Confirma o seu perito que a reclamante só utilizava produtos domissanitários como detergente tal, água sanitária tal. Para quê? Porque o perito tem que responder esses quesitos. Então, você insere tudo isso. Por exemplo, se havia uma forma de recolher o lixo. Não, o recolhimento de lixo ele só amarrava o saco e tirava, punha num carrinho. Confirma o senhor perito que para o recolhimento de lixo era realizado o seguinte procedimento. Amarrava o saco, retirava, punha no carrinho e destinava ao local de descarte. Para o perito verificar todas essas ações. Quando você pede para o perito confirmar algo, é mais difícil do perito explanar na resposta. Querer dar aquela floreada, aquela enrolada. Tá? Então, a resposta tende a ser mais direta com o que você está perguntando. E eu posso colocar uma pergunta fechada, sim ou não? Deve colocar. Quando eu faço... Pode falar. Quando eu faço essas perguntas, esses quesitos, qual é o momento que ele faz a resposta, que ele dá a resposta? Então, você vai apresentar o quesito para o advogado vai inserir no processo. Ele vai realizar a perícia. A perícia é para ele verificar tudo isso. Quando ele elaborar o laudo pericial, no final do laudo pericial, ele vai responder tanto aos quesitos do reclamante, quanto da reclamada e até mesmo do juiz. Às vezes o juiz faz pergunta para o perito também. Então, no final do laudo, ele tem que responder a todas essas perguntas. Se o laudo for desfavorável à reclamada, aí você vai analisar o laudo para entender o porquê que o perito caracterizou alguma coisa, em razão do quê. E aí você vai analisar os quesitos que você fez, se tem alguma pergunta naquele sentido do que o perito fez a caracterização. Se houver, analisar a forma como o perito respondeu para contestar essa resposta. Porque às vezes a contestação da caracterização feita pelo perito está na resposta do quesito que você já fez antes. Então, o quesito é para direcionar o caminho que você quer que a perícia tome. O que você entende que o perito deva analisar. Então, você vai direcionar a análise do perito através de quesitos, através de perguntas. Tá? E a possibilidade de fazer as perguntas antes favorece bastante a atuação, porque você meio que, entre aspas, induz, né, o que o perito vai fazer no momento da diligência. Você não deixa o perito totalmente solto para ver só o que ele quiser. Ele é obrigado, por mais que ele não tivesse planejado ver algo que ele não achava relevante, por exemplo, os produtos químicos. Por mais que ele achava que não seja relevante, porque para ele tão pouco importa, se você faz uma pergunta específica dos produtos químicos, ele é obrigado a responder. É como o caso, por exemplo, da divisão de tarefas.
ele pode passar batido para ele, porque para ele não existe isso. E se a reclamada não fala, essa informação não surge no caso. Quando você pergunta isso nos quesitos, ele é obrigado a verificar. Então, você direciona o caso através das perguntas. Por isso que é importante a gente definir essas estratégias antes, né? Fazer a análise da inicial, entender quais as informações estão inseridas no contexto, para definir as estratégias que a gente vai ter durante a perícia, antes, para fazer os quesitos, para que a perícia siga na estratégia que a gente quer. Ótimo. Tem bastante coisa aí, bastante trabalho a fazer, Ribeiro. Tem. Eu vou correr atrás disso aí. Clareou muito mais do que legal. Parece que hoje eu sou um assistente. Que legal, cara, que legal. É importante isso, né? Conversar com o advogado para definir a estratégia em conjunto sobre essa questão da função de líder de equipe, né? Sempre definir junto com o advogado as estratégias. Falar, olha, eu preciso dessa informação para poder fazer os quesitos, porque eu vou abordar na questão dos quesitos o período prescrito, períodos de afastamento, os produtos químicos, a forma como realizava atividades e tal, para você já mostrar para o advogado a tua linha de trabalho. Quando você faz isso, o advogado fala, pô, tô tranquilo, eu tenho um cara que está pensando em tudo, não preciso me preocupar com isso. Então essas questões eu mando diretamente para o advogado, também para a empresa. Porque quem vai peticionar no processo é o advogado, né? O advogado tem todas essas ferramentas que eu vou precisar. Então, aí tem que ver como é que funciona neste caso. Pode ser que o advogado fale, olha, tem que tratar isso daí lá com a empresa. Ou você junta todo mundo, né? O ideal é juntar todo mundo, deixar todo mundo no mesmo nível de informação. Então, dá a mesma informação para o advogado e para a empresa. Perfeito. E-mail, né? Show de bola. Muito obrigado, viu? Cara, obrigado eu. E depois conta pra gente como é que foi essa perícia. E se quiser fazer a análise do parecer técnico antes de entregar, pergunta pro Vagnão, tá aberta aqui. Que nem a gente fez da Érica semana passada. Não tenho dúvidas que será desse jeito. Valeu, Ribeiro. Obrigado, cara. Um abraço. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Uma ótima noite. Bom, que legal, né? Eu adoro fazer análise de inicial, esse tipo de análise, porque faz a gente raciocinar sobre muitas coisas. E por isso que eu digo, né, que cada caso é um caso. Não tem como você tratar os casos iguais. Cada caso tem a sua particularidade, tem os seus detalhes que fazem diferença no momento da perícia. Olha só, um detalhe simples, como a data de distribuição da ação, faz uma diferença enorme já referente ao pedido, porque o período prescricional do caso aborda 2 anos do período total da contratação, né? Um período de prescrição é de 2 anos. Então, o período do contrato de trabalho é de 6, desses 6, 2 anos, já não há o que se falar em qualquer tipo de pedido de insalubridade, porque já prescreveu, já perdeu esse período, né? Então, um detalhe que às vezes passa batido, pode fazer já uma grande diferença. Então, dentro deste caso, já existe um prognóstico de um resultado, nem que seja parcialmente favorável, porque do total do pedido de 35 mil aproximadamente, né, cerca de 2 anos esse período não vai, esse pedido, né, não vai ser acatado e isso é descontado, né? A gente pegar aí, você vai ter 33% do tempo, né? Olha, minimamente, você vai ter uma economia só na questão do período prescrito de cerca de R$12 mil, 33% do valor. Então já é uma ótima economia. E às vezes, o que a gente como assistente técnico consegue fazer não é milagre, não é por isso que eu digo que existe a forma de trabalhar ética íntegra, de acordo com a verdade, analisando tecnicamente o assunto. Muitas vezes você não vai conseguir descaracterizar tudo, mas com um detalhe de uma questão técnica, você consegue livrar ali
33% do valor já pedido na inicial. Olha só, já é uma bela economia, né? Isso que eu ensino para os meus alunos. O curso Expert em Perícia, né, as aulas do curso Expert em Perícia, elas são feitas dessa forma. Uma análise prática de um caso real. Lá dentro do curso Expert em Perícia, existe a análise da petição inicial. Como eu fiz aqui com vocês, eu faço a mesma coisa dentro do curso dos alunos. Esse foi a Pergunta para o Vagnão de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de noite. E vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe.